Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na palavra de Deus, lendo nesta oportunidade na primeira epístola do apóstolo João, o capítulo de número 5 e o versículo de número 13. Assim está escrito: Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Esse é o texto que vamos meditar inicialmente, falando sobre a palavra de Deus como a nossa base ou fundamento. Aqui o apóstolo João, depois de ter escrito sobre vários assuntos para aqueles irmãos da sua época, inspirado pelo Espírito Santo, ele já vai finalizando esta primeira epístola, mas dizendo a razão, a finalidade, o propósito pelo qual ele escreveu estas palavras para aqueles irmãos. E ele diz o seguinte: eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Quando nós entendemos que João, usado pelo Espírito de Deus, deixou estas palavras escritas e todas as outras referências que vamos fazer menção dentro deste momento, nós vamos observar sempre a Bíblia, a palavra de Deus, como a nossa base, nossa estrutura, nosso fundamento, o princípio de onde todas as coisas elas podem ser edificadas sobre a nossa vida cristã, a nossa vida em Jesus, o nosso Senhor. Porque tudo que diz respeito à vida espiritual, à nossa comunhão com Deus, nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar informações e orientações sobre esta vida, a não ser na palavra de Deus, que ela foi inspirada por Deus e escrita por homens que foram capacitados pelo Espírito Santo, pela inspiração, e eles deixaram registrado para nós as palavras de Deus. E as palavras de Deus, elas são boas, elas são necessárias, elas são importantes, e nós não podemos viver sem a palavra de Deus. A palavra de Deus para nós é como se fosse o ar que respiramos. Nós não conseguimos viver sem o ar por muito tempo. Alguns conseguem 1 minuto, 2, 3, alguma coisa assim, prendendo o ar, mas não consegue muita coisa não. Se nos faltar o ar, nos falta a vida. Então, o ar sopra a vida de Deus para dentro do nosso coração, a vida física. E no sentido espiritual, nós dependemos da palavra de Deus. Ela é a base, é o fundamento. Se nos faltar a palavra de Deus, nós não temos nenhum elo de ligação, de relacionamento com Deus para compreender, para aprender, para ser fortalecido, encorajado, animado, edificado. Enfim, tudo da vida do cristão está fundamentado na palavra de Deus. Por isso, a máxima que diz que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Que não seja somente algo teórico, mas que, na verdade, a nossa vida seja regrada pela palavra de Deus. E que as nossas práticas, o nosso dia a dia, o nosso comportamento, ele também esteja alinhado com o que diz a palavra de Deus. Então, nós observamos por aqui quão importante é a palavra de Deus. E quando nós sabemos valorizar a palavra de Deus, nós vamos encontrar nesta palavra características que são sublimes, são maravilhosas, são indispensáveis
para a nossa vida. Haja vista que o escritor aos Hebreus, ele deixou registrado o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, e ela é apta para penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela tem a função de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Vou ler para não citar de forma errada. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta, capaz, pronta, suficiente, necessária para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, veja quão importante é o valor da palavra de Deus para a nossa vida. Em primeiro lugar, porque não é uma palavra morta, não é uma palavra qualquer. A palavra de Deus é uma palavra sublime, está acima de toda e qualquer palavra. A palavra de Deus, além de viva, ela é eficaz. Aonde chega a palavra de Deus, resultados passam a acontecer. Mudanças, transformação, libertação, tudo isto em função da palavra de Deus. O próprio Jesus, certa ocasião, ele disse: as palavras que eu vos disse, elas são espírito e são vida. Então, esta palavra de Deus é uma palavra poderosa, é uma palavra maravilhosa, é uma palavra indispensável. E ela deve ser prioritária na nossa vida, porque sabemos que tudo do nosso contato com Deus se dá através do conhecimento, da orientação que temos à luz da palavra de Deus. Então, esta palavra, ela é realmente uma base. Se tirar a palavra de Deus da vida do cristão, ele não tem nenhuma informação, ele fica solto. Não há base, não há sustentação, onde ele se basear, como ele se alimentar. Então, há necessidade da palavra de Deus. É uma pena que uma grande maioria das pessoas que se dizem cristãos, eles não têm este prazer apurado na palavra de Deus. Eles não têm este comprometimento de que a sua vida, tudo quanto nela realizar-se, eles buscarem na palavra de Deus o que lá já está revelado pelo Senhor. A revelação de Deus está na palavra, está na Bíblia. O nosso trabalho é somente ir à palavra de Deus, porque tudo está lá. E muitas das vezes nós penamos por alguma situação, atravessamos por algum sofrimento, passamos por certas decepções na vida, porque nós agimos sem recorrermos à palavra de Deus como a nossa base, como o nosso referencial, como o primordial para a nossa vida. E depois que tomamos determinadas decisões, nós queremos encontrar na palavra de Deus alguma coisa que nos dê sustentação àquilo que decidimos. Mas, se nós decidimos sem consultar a palavra de Deus, sem buscar nela a orientação de Deus, como é que agora, depois da decisão tomada, nós queremos que a palavra de Deus nos dê alguma segurança, alguma aprovação daquilo que fizemos? Não é assim. Não é primeiro fazer e depois buscar confirmação da palavra de Deus.
É buscar na palavra de Deus o que lá está. Foi isso exatamente que Deus transmitiu para o povo de Israel através do profeta Isaías. Vamos observar aqui, no livro do profeta Isaías, no capítulo 34. Vamos ver, o versículo me parece o 16, mas deixa eu procurar para não dizer de maneira contrária. Sim, exatamente. Isaías capítulo 34, versículo 16 está assim, ó. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a minha própria boca o disse, o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Então observe a orientação de Deus através de Isaías para a nossa vida com relação à palavra de Deus, dizendo, buscai no livro do Senhor e lede. Ler. Por quê? O interessante é que à medida em que nós lemos a palavra do Senhor, o Espírito Santo que habita na palavra do Senhor, ele vai aplicar esta palavra e vai entesourá-la dentro do nosso coração. Então nós vamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. E esta palavra vai se tornar os elementos fundamentais para que a nossa vida de comunhão com Deus não seja uma vida aparente, uma vida só de faz de conta, mas na verdade a palavra viva estará no nosso interior, trabalhando nas nossas entranhas, na nossa essência, e a partir dali, então, tudo o que nós fizermos, como já temos a base, o alicerce, o fundamento, que é a palavra de Deus, todas as nossas ações e comportamentos, eles vão estar alinhados com o que diz a palavra de Deus. Por quê? Porque uma vez que nós temos o conhecimento, nós não podemos agir com ignorância. Nós temos que agir de acordo com o conhecimento que nós temos. E se a palavra de Deus é a nossa base, então tudo deve surgir dela. Como é que nós conhecemos a Cristo? Mediante a palavra. Como é que nós conhecemos o amor de Deus? Mediante a palavra. Como é que nós conhecemos o plano de Deus? Mediante a palavra. Então veja que tudo está na palavra de Deus. Então, se tudo de Deus já está pronto e disponível, e à minha mão, na minha língua nativa, que eu posso ler e compreender, por que é que me falta o conhecimento de Deus? Por que é que me falta firmeza em determinados momentos? É porque me falta o devido cuidado de estar sempre em contato com a palavra de Deus. Observe o que João disse. Estas coisas vos escrevi para que saibais. Saber é ter conhecimento. O saber, ele deve ser procurado. Então ele diz que já está escrito. Mas este saber, ele está escrito, ele não vai entrar automaticamente na nossa vida. Nós precisamos ir à palavra de Deus com fé, com temor, com disponibilidade, com lealdade diante de Deus e ler no livro do Senhor. À medida em que eu leio, eu vou pensar, eu vou meditar. Estas palavras farão sentido na minha vida, me coloca em contato perfeito com Deus, e isto então vai me encorajando e vai a cada dia aumentando o meu conhecimento da palavra de Deus.
de tudo quanto Deus se deixou revelar através da sua palavra. Agora, é preciso, como eu disse, buscar e ler. Ler a palavra de Deus. Quando nós lemos, nós tornamos mais fácil com que esta palavra fique gravada no nosso coração. Quando Deus falou ao povo de Israel através de Moisés, disse que estas coisas que te ordeno hoje estarão no teu coração e na tua boca, e dela falarás a teus filhos, assentado, andando, deitando, levantando-se, seja em qualquer situação, fale a palavra de Deus. Demonstre a palavra de Deus. Agora, para fazer isto, é preciso ter contato com a palavra de Deus. Como eu disse, uma grande maioria da cristandade tem a Bíblia simplesmente como um livro. Professam que é o livro de Deus, que é a palavra de Deus, mas eles não têm muita afinidade com este livro. Eles não têm muito contato com a palavra de Deus. Tanto é que quando alguém diz, vamos ler no livro tal, a pessoa não sabe em que posição, em que lugar está o livro. Isto é falta de habilidade, de contato, de manejo com a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse, procura, 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 15, ele deixou a seguinte, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então veja, ao apresentarem-se a Deus, é preciso ter conhecimento do que diz a palavra de Deus. Porque podemos apresentar de maneira contrária ao que está na palavra de Deus e vamos ter frustração, porque nada daquilo vai se evidenciar. Mas quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus e procuramos buscar na palavra do Senhor, manejá-la bem, de forma correta, procurar entender e nos fortalecermos na palavra de Deus, certamente o nosso caminho vai ser um caminho seguro, porque o único que eu já disse e não cesso de dizer, que nos coloca em contato com Deus é a palavra de Deus. E outra, o Espírito Santo, ele só trabalha na nossa vida em concordância com a palavra de Deus, aquilo que Deus deixou registrado. Mesmo porque foi o Espírito Santo que inspirou aqueles homens e soprou neles a palavra de Deus, a inspirada palavra de Deus, e eles a receberam e escreveram debaixo do poder do Espírito Santo. Então, quem pode nos abrir agora a revelação, o conhecimento da palavra de Deus e fazer-nos compreender é o Espírito Santo. O próprio Jesus disse que ele foi enviado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Como é que o Espírito Santo nos convence? Pela palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus está em atuação na nossa vida, o nosso conhecimento se abre. E com o conhecimento que temos da palavra de Deus, o nosso contato e comunhão com Deus vai se aprofundando a cada experiência, a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade. Portanto, é dever do verdadeiro cristão possuir uma Bíblia e não somente tê-la, mas ter contato diário com ela, buscando, lendo, comparando, estudando, meditando.
e fazendo da palavra de Deus a sua única regra de fé e prática. É como que se fosse um manual. Tudo que formos fazer, nós temos que buscar na palavra de Deus o que ela tem a nos dizer. Porque lá já está gravado e registrado a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida. Então vamos à palavra de Deus e que de lá possamos extrair para a nossa vida palavras que vão abrir o nosso conhecimento. Mas nós encontramos também, e ele disse para que nós tenhamos conhecimento a fim de que temos a vida eterna. Então nós só vamos saber de vida eterna, de salvação, de eternidade com Deus, através da palavra de Deus. Não há outro livro que fale sobre isto. Pelo contrário, a grande maioria dos livros não professa o que a palavra de Deus estabelece. Portanto, então, o nosso livro único é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela é a nossa base. Ela é a base para o nosso viver. Então, nós encontramos aqui nesta referência que a palavra de Deus, ela é a base do nosso conhecimento. Nós vamos observar em alguns pontos, embora que de maneira não muito profunda, mas fácil de entendermos. Vamos observar de 12 formas em que a palavra de Deus, ela é a nossa base. Então, em primeiro lugar, aqui nós vimos que a palavra de Deus, ela é a nossa base para o conhecimento, a base do nosso conhecimento. João deixou registrado desta forma. Em segundo lugar, nós observamos quando Jesus esteve lá no Monte da Tentação e ele foi duramente tentado por Satanás, como havia feito com Eva lá no Éden, ele fez com Jesus para que Jesus cedesse, mas Jesus não cedeu. Jesus o venceu com a palavra de Deus. E observe, o diabo usou a palavra de Deus à sua moda. Jesus usou a palavra de Deus de maneira plena e correta. Tanto é que o diabo não persistiu. Ele percebeu que ele não tinha nenhum resultado com a palavra de Deus, visto que ele a estava usando para tirar proveito e conseguir o que ele queria. Já Jesus, diferentemente, utilizou-se a palavra de Deus para fundamentar o que ela diz. E no capítulo 4 de Mateus, versículo 4, quando Satanás disse para que ele transformasse as pedras em pães, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus, ela sai da boca de Deus. Mas está escrita, sim, está registrado, está escrito. Deus permitiu, foi Deus quem autorizou, através de Moisés e Josué, que as palavras fossem escritas. E por que deixar escrita? Porque se a palavra fosse somente de transmissão oral, poderíamos perder muita coisa. Mas uma vez que a palavra está registrada, escrita, pode passar o tempo que for, a palavra não muda, não invalida, não se altera, não se diminui, não se acrescenta nada. Ela está do jeito que Deus revelou. E se esta palavra escrita nos faltar em algum momento, o salmista deixou gravado que para sempre a palavra de Deus permanece no céu. E Jesus também é chamado na Bíblia palavra de Deus. Então, está aí a palavra de Deus viva, encarnada, que é Jesus, e a palavra de Deus escrita,
conservada por Deus para nosso conhecimento. E aqui neste segundo ponto, ela é a base da nossa vida, da nossa vitalidade. Nós vivemos em função da palavra de Deus. Então a palavra se torna a nossa vida. Ela produz, ela transmite vida para cada um de nós. Em terceiro lugar, a palavra de Deus, ela é a base do nosso crescimento. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, o versículo 2, deixou registrado o seguinte: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, para que por ele vades crescendo. Então, a palavra de Deus, conforme lemos, ela é a base do nosso conhecimento. E através do conhecimento que a palavra de Deus traz para nós, ela nos leva à fonte de vida, que é Deus. Então, toda palavra que procede da boca de Deus, nós dependemos desta palavra. E agora aqui, em terceiro lugar, a palavra de Deus torna-se a base do nosso crescimento. Então, aos poucos, a palavra de Deus vai sendo colocada no nosso coração e aquilo vai promovendo o nosso crescimento a cada dia, a cada momento, a cada experiência que nós passamos a ter com Deus. Então veja como é importante, ela se torna a base do nosso crescimento espiritual. Jesus crescia em graça, Jesus crescia de todas as formas. E a palavra de Deus diz que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Quando crescemos em graça e conhecimento, significa que a palavra de Deus, aliada ao Espírito Santo, está gerando e promovendo crescimento na nossa vida espiritual. Em quarto lugar, nós vamos encontrar a Bíblia como sendo a base da nossa sabedoria. Porque a sabedoria humana e a diabólica, ela se alimenta das coisas da terra. Mas para o contato com Deus, tem que ser a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. E esta sabedoria de Deus, ela está acessível. O próprio apóstolo Tiago, quando escreveu, ele fez a diferenciação entre a sabedoria da terra e a sabedoria de Deus, sabedoria que vem do céu. Ele diz, olha, porque essa sabedoria que vem, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu trato em suas obras de mansidão. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. A sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, esta é a sabedoria que vem de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, no capítulo 1, dos versículos que nós encontramos aqui, 18 a 24, ele diz, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes da terra. E aí diz, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor do século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos por sabedoria.
nós pregamos Cristo crucificado. E como diz aqui, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é, em quarto lugar, a base da nossa sabedoria. Sabedoria que vem de Deus. Em quinto lugar, quando Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica, falando sobre aqueles que morreram em Cristo, porque o pensamento era que para esperar Jesus e participar do arrebatamento, participar da promessa de Jesus, tinha que estar vivo, e como morreu, perdeu a esperança. Então Paulo disse, não, isso aí é uma ignorância. Se morreu em Cristo, está em Cristo. Não está perdido. Não perdeu a promessa. Não vai deixar de encontrar com Jesus. E finalizando a explicação, ele diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, a palavra de Deus é a base do nosso consolo. E o nosso Deus é o Deus de toda a consolação. Como é que nós vamos receber a consolação de Deus se nós não conhecemos a palavra dele? Porque é lá na palavra de Deus que está esta consolação para o nosso viver, para o nosso dia a dia. Em sexto lugar, nós vamos encontrar a palavra de Deus não somente traz o consolo, mas ela traz também o conforto para o nosso viver, conforme Romanos capítulo 15 e o versículo de número 4 diz assim, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação e paciência, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então observe como é importante termos a palavra de Deus como nossa base, porque nada acontecerá na nossa vida que a palavra de Deus não tenha um direcionamento para nós. Nós vamos sempre receber esse direcionamento na palavra de Deus. E a palavra de Deus também se torna a base da nossa santificação. É nela que nós vamos entender do que devemos nos separar e para quem devemos nos separar, ou consagrar a vida. Santificação é separação do pecado, separação para Deus, a consagração de vida. Então, a palavra de Deus é a base. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a verdade. Então, quando nós entendemos a palavra de Deus como sendo base, nós jamais vamos deixar de termos contato diário com ela, porque a nossa vida com Deus depende do nosso contato com a sua palavra. E a palavra que abre-nos todo o conhecimento, entendimento, orientação, conforto, consolo, e nos coloca em sintonia com a vontade e o propósito de Deus. Em oitavo lugar, a palavra de Deus, ela é a base da nossa iluminação. Porque no pecado nós estamos na escuridão, estamos nas trevas. A palavra de Deus vem para iluminar, clarear, de tornar real na nossa vida o que a palavra de Deus estabelece. Em nono lugar, a palavra de Deus é a base da nossa vitória, porque nós vivemos num mundo totalmente adverso e contrário a Deus, onde o príncipe deste mundo guerreia contra os servos de Deus. Então estamos num constante combate, numa peleja, numa guerra. E a palavra de Deus será para sempre a base da nossa vitória. A palavra de Deus é chamada como a espada do Espírito contra todos os dardos inflamáveis do maligno. Então, esta palavra de Deus, ela é a nossa base. E como eu disse, ela também é a nossa base de conduta. Ela que orienta o nosso procedimento.
a nossa maneira de ser e agir. Mas para isso, nós precisamos diariamente estarmos voltados pela palavra de Deus para buscar nela e ler o que Deus tem a nos dizer a cada momento. Por isso que é uma palavra viva, poderosa, não é uma palavra morta. Ah, isso aí eu já li. Sim, você já leu. Mas você pode ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 100 vezes, quantas vezes for necessária. Em todas as vezes que você lê, de acordo com a orientação de Deus para a nossa vida, você vai encontrar algo maravilhoso na palavra de Deus, porque a vida vai estar operando ali. Porque é uma palavra viva. Esta é a diferença da palavra dos outros livros do mundo. Nesta, o Espírito de Deus tem o comprometimento de mantê-la sempre viva para nós. E, nesse primeiro lugar, esta palavra será a base também do nosso ensino, da nossa pregação. Tudo que fizermos, nós temos que fazer fundamentado na palavra de Deus. Por isso dizemos, está escrito, vamos ler, vamos buscar no livro do Senhor. Então temos que usar a palavra de Deus como base para a pregação, a proclamação do Evangelho e do plano de Deus estabelecido na sua palavra. E quando fazemos assim, esta palavra vai trazer-nos a garantia, a confirmação de Deus para a nossa vida. Nós vamos nos tornarmos aprovados diante de Deus por termos o devido cuidado de mantermos a palavra de Deus como a nossa base, nosso fundamento, a nossa estrutura. Então, este é o importante para cada um de nós, pensarmos e agirmos à luz do que diz a palavra de Deus. Então, quando eu e você temos a palavra de Deus como a nossa base, tudo mais na nossa vida vai estar em sintonia e de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Então, para a lembrança, a palavra de Deus é a base do nosso conhecimento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a palavra de Deus é a base da nossa vitalidade, da nossa vida. Em terceiro lugar, a palavra de Deus é a base do nosso crescimento. Quarto lugar, a palavra de Deus é a base da nossa sabedoria. Quinto lugar, a palavra de Deus é a base do nosso consolo. Em sexto lugar, a palavra de Deus é a base do nosso conforto. Em sétimo lugar, a palavra de Deus é a base da nossa santificação. Em oitavo lugar, a palavra de Deus é a base da nossa iluminação. Em nono lugar, a palavra de Deus é a base da nossa vitória. Em 10º lugar, a palavra de Deus é a base da nossa conduta. Em 11º lugar, a palavra de Deus é a base da nossa pregação e ensino. E em 12º lugar, a palavra de Deus é a base da nossa aprovação diante de Deus. Então, que sigamos mantendo esta palavra bem viva diante dos nossos olhos e do nosso coração, e mantendo este contato diário para que a nossa vida, cada vez mais, ela esteja identificada com o plano, o propósito de Deus e capacitado para irmos ao encontro do Senhor, desfrutarmos com Ele de todas as bênçãos que Ele tem reservado para os seus filhos aqui da terra. Sigamos juntos, firmes, fiéis e de pé, até o fim, na presença do Senhor nosso Deus. E que Ele, o nosso Deus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.